É importante a gente dizer que o podcast é para discutir, para debater e para trazer temas que envolvam a sociedade nas discussões que a gente tem na comunicação. A nossa convidada é a doutora Sayonara Araújo. Ela é doutora mestre em Educação e Ciências da Religião pela Universidade Federal da Paraíba e especialista em doenças raras pela Uniesp. É assistente social da UFPB, professora de políticas públicas no curso de pós-graduação em doenças raras. É uma ativista das garantias dos direitos das pessoas com doenças raras, pessoas com autismo e pessoas com deficiência. Doutora Sayonara Araújo, aqui com a gente, que honra tê-la aqui para esse bate-papo. Muito boa tarde, doutora Sayonara. Boa tarde a todos vocês e a todos os nossos colegas que estão sintonizados nesse momento. E agradecer imensamente pela oportunidade, em nome de todas as famílias dos pacientes com doenças raras e seus familiares, de poder estar com vocês aqui, pessoas tão comprometidas com todos os pacientes, todos os usuários do SUS, e todas as pessoas precisam de um olhar humanizado, e a gente fica bem feliz em estar aqui com vocês hoje. Nós é que ficamos felizes, doutora Sayonara. Então, para quem está chegando agora, é bom a gente explicar. Nós vamos conversar sobre doenças raras, que pode qualquer pessoa ser acometida por uma patologia, e tem que ter especialistas para explicar, para se colocar nesse lugar de fala, para dizer sobre os estudos e como se trata as doenças raras. E aí, doutora Sayonara, eu quero, para começar, você dizer para a gente o que é uma doença rara, em que espectro ela está nos códigos da medicina. O que é doença rara? Veja bem, a doença rara, no Brasil, nós somos um país continental, mas nós temos 13 milhões de pessoas acometidas com doença rara. Você diz assim, é um número gigantesco. Mas essas pessoas vivem na invisibilidade. O paciente com doença rara, ele pode ter essa doença, tanto sendo de origem genética e como não genética. Elas são em torno de 80% de doenças genéticas. Então, ou seja, qualquer um da gente pode ter uma doença rara e até então não ter conseguido descobrir essa doença. E por quê? Porque, infelizmente, no nosso país, nos mais de 5.500 municípios que nós temos, pouquíssimos têm voltado as vistas para um problema tão grave como esse das doenças raras. Porque na doença rara não é só o paciente que é acometido. Ele é portador da doença rara, ele tem a doença rara, mas em torno dele tem 15 pessoas, em média, que sofrem com essa doença. Muitas vezes, a família ela é muito mais doente do que o próprio paciente. Por quê? Porque os pacientes com doença rara, eles não têm cura. Nenhuma das 7.000 doenças raras tem cura. 5% tem algum tratamento para minimizar os problemas. Infelizmente, é duro de dizer e mais duro de escutar. Mas o paciente com doença rara, ele tem prazo de vida muito curto. Então, não dá para a gente continuar como a gente tem feito no nosso país até hoje, de fazer de conta que a doença rara não é um problema real e de toda a sociedade civil organizada, como também das 3 esferas de governo. Doutora Sayonara Araújo é a nossa convidada de hoje, Humberto, mas eu vou insistir numa coisa para quem está acompanhando a gente. Se você disse que são 13 milhões, 7.000 doenças, que as pessoas têm um prazo, um tempo curto de vida, que não tem cura e que adoece também muitas vezes a família com os cuidados. Cita para a gente as 3 ou 4 mais graves dessas doenças raras que existem no nosso país e que acometem as pessoas. Veja bem, é muito complicado você citar entre 7.000 3 doenças. Porque é muito complicado. É muito complicado, porque, veja bem, tem doenças raras que são silenciosas. Então, você não vê os sintomas tão claros. Então, você diz assim, olha para uma pessoa e diz, essa paciente tem uma doença rara, muitas vezes ela é tão silenciosa e não tem sinais. Em contrapartida, tem outras, a exemplo de mucopolissacaridose, que é conhecida como MPS, de epidermólise bulhosa, que é conhecida como EB, de FOP, que você vê os sinais com muita clareza. Então, fica complicado, né? A anemia falciforme é uma doença rara? Não. Não é? Ela não é considerada uma doença rara, porque já foi. Como também
Autismo já foi, como também Down há muito tempo atrás foi. E aí ela deixa de ser, porque é doença rara, quando 65 indivíduos a cada 100 mil é acometidos. Então, como tem tido muito mais estudos e tem sido descoberto bem mais no caso de autismo, pacientes, eles deixam de ser porque ultrapassam esse número, né? esse percentual. Humberto, vamos entrar na conversa. Eu acho que você e as pessoas que estão nos acompanhando agora, doutora Sayonara, através do YouTube, do podcast, já podem começar a fazer suas perguntas, já podem começar a fazer suas provocações e tirar suas dúvidas. Não é isso, Humberto? É verdade, Luiz. Doutora, recentemente, acho que ontem eu vi nas redes sociais um pai reclamando do Supremo que negou o direito ao filho dele de um tratamento, de uma medicação cara, e negou. E ele disse, infelizmente, isso foi muito forte, infelizmente a justiça matou o meu filho. Aí eu pergunto à senhora, esses casos ainda dependem da justiça? Não há uma política direta e pronta para o cuidado com as doenças raras, doutora Sayonara? Nós temos uma política pública, através da portaria 199, você tem as normas que podem ser aplicadas nos serviços de referência multiprofissional em doença rara. A João Pessoa, nós temos um serviço desse, é um serviço municipal, ele tem toda a estrutura de um serviço para atendimento qualificado integral, mas a questão da medicação dessas doenças, na sua grande maioria, são medicações caríssimas. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, o atendimento, a porta é aberta para aquele atendimento. O tratamento, mas quando a questão vai para o medicamento, aí vem a dificuldade, é isso? Exatamente. Existem no Brasil muito poucos serviços de referência em atendimento multiprofissional e qualificado de doença rara. E mesmo esses serviços, eles não são os responsáveis pela medicação de alto custo, a exemplo das medicações das doenças raras. Quando é uma medicação de alto custo, isso é via o Ministério da Saúde e que precisa, antes de qualquer coisa, estar no rol da medicação que é disponibilizada pelo SUS. E não são. Por quê? Porque são medicações de milhões. E é medicação de uso permanente. Como a gente disse, não tem cura. Então, nós temos medicações de 15 milhões. 15 milhões? Milhões, não é mil, é e milhões. E é constante essa procura dessa medicação? Permanente, depende da patologia. Da patologia. E não é só uma que é tão cara, não. A maioria das medicações de determinadas doenças raras, elas são de alto custo. Então, o que é que acontece? Não está no rol do Ministério da Saúde, né, da liberação de uso continuado, e aí você tem que judicializar. E realmente a dificuldade aumentou consideravelmente. Nós tínhamos pessoas que recebiam medicação judicializada e foram cortadas. Nós temos pessoas que estão em processo de liberação e também foram cortadas. Então, é fato. O que esse pai disse é a pura verdade. Infelizmente, a justiça do nosso país está matando, literalmente, alguns pacientes que são acometidos por doenças raras. Doutora Sayonara, é importante que o nosso espectador, nosso ouvinte, também entenda uma questão. Se a medicação não está no rol do Sistema Único de Saúde, qual que é o caminho se não for judicializado? O que é que tem a ver a indústria farmacêutica, a grande indústria farmacêutica, com essas questões que tem remédios tão caros e os governos, porque não é um problema do Brasil, os governos não conseguem quebrar a patente, não conseguem diminuir valores, não conseguem, porque as pessoas precisam dessa medicação. Tem a ver com o monopólio farmacêutico isso? No meu entender, com certeza sim. Mas vamos passar de lado. Vamos dizer que nós sejamos da indústria farmacêutica. Correto. Se nós temos algumas patologias que nós temos 1 ou 2 pacientes, como é que a gente consegue que um laboratório que trabalha com pesquisa científica é cara, sim. Desenvolve durante anos essa pesquisa, é feita a medicação, é descoberta, aí tem 1 ou 2 pacientes que utilizam. Você, estando do lado do laboratório, você diz assim, realmente é muito difícil você vender uma medicação para 2, 3 pacientes no mundo com um preço acessível que cubra toda a questão da pesquisa Mas científica. Aí entraria a política pública de outros países ou organizações junto com a ONU para resolver isso.
Esse caminho não existe? Eu entendo, eu como quem trabalha com doença rara há mais de 3 décadas, precisa ser feito isso. Mas para que isso seja feito, é preciso que haja vontade. E sim. não só vontade política, vontade da própria sociedade civil de se organizar para que isso aconteça. Eu digo sempre, cuidar do paciente com doença rara não é uma obrigação só das 3 esferas de governo, é também nossa da sociedade civil organizada. Porque hoje nós não temos, teoricamente, alguém, mas a gente pode ter, ou a gente mesmo pode ser um dos portadores de doença rara futuramente, né? Então, assim, é um trabalho coletivo. Agora, precisa de vontade para ser feito isso, e não é fácil. Eu transito há 3 décadas nessa área e eu não consigo ver avanços nisso aí. Doutora Sayonara, insistindo ainda no assunto, que não dá para entender é o seguinte: você tem um acesso, tem um tratamento, existe as doenças, né? Doenças raras de pessoas que diagnosticamente não tem cura, mas vai ter que aprender a conviver com essas doenças, e para aprender a conviver ela necessita de medicamento, porque até então esse medicamento não entrou no hall do atendimento. Por exemplo, você tem aqui na Paraíba, para as doenças que geralmente o SUS não cobre, você tem o CDMEX. Aliás, o SUS cobre, mas o preço é elevado. Aí você tem o CDMEX, que tem uma demanda estadual e uma demanda federal que chega. E por que essa demanda ainda não chegou no SUS para a complementação do tratamento com o medicamento? Unicamente pelo custo da medicação. Unicamente pela falta de vontade. Isso vem de muito tempo. A falta de vontade, e não é só do gestor estadual, municipal ou federal, são também dos nossos legisladores que fazem as leis, porque isso só vai resolver se tiver uma ingerência real das esferas legislativas. Não tem como ser diferente. Tudo bem que não esteja ali na prateleira do SUS um medicamento específico, mas que esteja a rubrica orçamentária, dizer assim, olha, nós temos essa demanda no Brasil, porque isso, há um mapeamento, há um diagnóstico, eles conhecem, quem lida com isso conhece, que fulano, ciclano, que na Paraíba tem tantos casos, no Rio de Janeiro tem tantos casos. Então, a rubrica no orçamento diz assim, esse orçamento é único e específico para comprar medicamentos de pacientes de doença rara. Esse debate está sendo feito? Isso vem de longa data. A gente tenta isso há muito tempo. Mas a gente há de convir que o custo é muito alto. Para mim, o custo da vida não dá para a gente comparar com o custo da medicação. Mas, infelizmente, não é dessa forma que funciona no nosso país, né? Infelizmente, é aquela história. Enquanto não mexer com os grandes, não vai resolver. Doutora Sayonara, não mexer com os grandes não significa ficar parado, né? Ao contrário, e a gente não está parado, ao contrário, a gente tem uma Federação Brasileira de Doenças Raras, que é a FEBRA Raras, onde nós somos 78 associações, dentre elas a nossa aqui da Paraíba, que é a Associação Paraibana de Doença Rara, e a gente diuturnamente está presente nas reuniões do CONITEC, estamos em movimentos, tanto no Ministério da Saúde como no próprio STF, mas a gente sabe que a luta é diuturna, mas é muito difícil. Doutora Sayonara, nessa jornada nós somos o pequeno. Doutora Sayonara Araújo é a nossa especialista de hoje, discutindo, conversando e informando sobre doenças raras na Paraíba e no Brasil. Aqui tem a participação do Iago Rodrigues, ele diz, boa tarde, qual o maior desafio no diagnóstico precoce de doenças raras? E quais avanços recentes têm ajudado a reduzir o tempo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico correto? Eu diria, Iago Rodrigues. Eu diria, Iago, primeiro, Iago, muito obrigada pela sua participação, e eu diria sem medo de estar equivocada. O maior desafio é a questão da realização dos exames genéticos. Exame genético, como a gente disse no início, 80% das doenças raras são genéticas. Consequentemente, você só detecta se tiver o exame genético. E o exame genético é outro grande gargalo nessa questão, porque o exame genético ele varia normalmente entre 5 e 20 mil. Então, é difícil para se conseguir fazer os exames genéticos. E quando se consegue, muitas vezes, já tem passado muitos anos. E isso dificulta, porque é o que a gente volta a dizer, não temos cura, mas temos como minimizar os danos se detectarmos a doença
ainda no seu estágio inicial. Quando não tem esse diagnóstico, aí aumenta o tempo de não descoberta da doença, ver se é isso que eu estou falando mesmo. E aí a possibilidade de ter qualidade de vida piora, não é isso? Esse é o raciocínio? Exatamente. Aí o Carlos, da reflexoterapeuta, ele é reflexoterapeuta e acompanha muito a questão da saúde, ele dá boa tarde para a gente e diz assim, por mais bilhões que estejam envolvidos nesse processo, ainda assim a vida humana deveria ser mais valorizada, é uma opinião. E a Cecília diz assim, o Estado tem algum tipo de atendimento especializado? Duas questões, a afirmação do Carlos, que é reflexoterapeuta, dizendo que a vida tem que ser valorizada, e a Cecília perguntando se tem algum tipo de atendimento especializado. Carlos, você está corretíssimo, é o que eu disse há alguns minutos atrás, é imensurável o valor da vida. Então, assim, no meu entender, não era nem sequer para a gente estar questionando no nosso país e no mundo, porque não é a questão só do Brasil, a questão do valor da medicação. Mas, infelizmente, é a realidade. Essas pessoas, elas são invisíveis para grande parte da sociedade, porque é melhor você não fazer de conta que não está vendo o tamanho do problema, até que esse problema chegue à sua porta, né? E com relação a termos no nosso estado um atendimento especializado, temos sim. Nós temos em João Pessoa o Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras. Ele é um centro municipal, atende exclusivamente ao paciente do SUS. E a gente atende de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde, sem intervalo de almoço. Lá nós temos 13 especialidades. Em João Pessoa. Em João Pessoa, nos bancários. Atende exclusivamente o paciente do SUS. E lá nós temos 13 especialidades médicas, dentre elas, lógico, o geneticista, né? Sem ele não tem como você detectar grande parte das patologias. E também toda uma equipe multiprofissional. E é ainda muito pouco, uma vez que nós temos 223 municípios. É importante que Só haja... tem em João Pessoa? Um centro de referência multiprofissional em doenças raras, sim. Ou Sim. melhor, do nível do daqui de João Pessoa, se você chegar e ver no Ministério da Saúde, nós somos o único no nível que nós temos aqui em João Pessoa. Agora, é muito pouco para a gente que tem um estado com 223 municípios. Então, precisa que isso seja replicado pelos municípios Sim. acima, e ainda é muito pouco, porque qual é o grande problema? Nós temos área rural, muitas vezes bem longe dos centros, né, das cidades, e muitas vezes não chega lá nem mesmo um rádio, uma TV que consiga dar informação. Então, assim, nós estamos fazendo, pela Associação Paraibana Doença Rara, um teleatendimento para minimamente fazer a triagem. Era essa a pergunta que eu iria lhe fazer, porque João Pessoa tem esse atendimento, mas você tem toda uma demanda do Estado que não tem. E aí vocês estão disponibilizando o telefone, estão colocando o teleatendimento. E essa demanda que vem de fora, doutora, há espaço para o tratamento aqui ou precisa expandir mais? Precisa expandir e muito. Veja bem, nós temos serviços outros no Estado, mas não um centro especializado onde a gente tem todo um atendimento centralizado, né? Porque o que é que acontece? O paciente vem do interior para fazer uma consulta, se ele vem lá do Alto Sertão para cá e vem para fazer uma triagem, ele vai voltar lá 7 horas de viagem, muitas vezes num carro superlotado, numa estrada que a gente sabe que é perigosa, né? Toda estrada é perigosa. Então, se a gente tivesse esse mesmo atendimento integral nos outros municípios, facilitaria. Nós temos em Campina Grande, no Hospital das Clínicas, nós temos aqui em João Pessoa, no Hospital das Clínicas, mas questões pontuais, não um local que atenda na integralidade do paciente. E as associações? A senhora comanda, a senhora tem um trabalho bonito aqui na Aspador, certo? Eu queria saber se tem associações como essa que a senhora preside aqui no Estado também, que cuida disso. Veja bem, eu sou voluntária na Sei. Associação Paraibana de Doença Rara, eu sou voluntária desde o início, porque a gente entende aquilo que a gente conversou no início.
Eu entendo que trabalhar essa área, lutar por essa causa, é uma obrigação também da sociedade civil organizada. Se a gente estiver junto, a gente consegue muita coisa. Juntos a gente é muito mais forte. Em João Pessoa, nós somos a Associação Paraibana Doença Rara. A gente congrega todas as doenças, mas Sim. nós temos outras associações de doenças específicas, né? Se junta um grupo de pacientes que têm uma doença específica e eles se unem para que lutem por aquela doença. Mas é o que eu digo, a gente tem que lutar pelas doenças de uma forma geral, não é verdade? Sim. Porque se a gente começar a fracionar muito, a gente enfraquece. Doutora Sayonara Araújo está conversando com a gente hoje. Ela é especialista em discussões, em estudos sobre doenças raras aqui na Paraíba. Nós, desde o início da conversa, nós estamos insistindo nessa relação do paciente com o diagnóstico, com o sofrimento da família, a possibilidade de medicação e a qualidade de vida do paciente e da sua família. Eu vou voltar ainda aos fóruns de representação que as pessoas com doenças raras têm. Onde é que esses 13 milhões estão para dizer ao poder público: ei, nós precisamos de cuidado? Quais os fóruns, quais os espaços que vocês hoje estão ocupando, além, claro, do podcast do Revista Estadual? Se a gente tivesse a oportunidade que vocês estão nos dando em todos os mais de 5.500 municípios, as coisas estariam bem mais organizadas. Hoje nós temos a Federação Brasileira de Doença Rara, que através dela a gente faz, espalhados por todos os municípios, um trabalho parecido com o que nós fazemos aqui. Nós temos, aqui na Paraíba, nós temos dado passos assim gigantes, tipo, estaremos fazendo agora em maio, dia 21, 22 e 23, o 5º Congresso Nacional Multidisciplinar de Doenças Raras. Desde o primeiro Onde? Aqui em João Pessoa, Sim. no espaço cultural, sem taxa de inscrição, porque aquela história, não adianta a gente colocar uma inscrição que a gente vai estar, mais uma vez, selecionando quem é que vai ter condição de fazer uma capacitação, uma qualificação de qualidade, né? Então, ou seja, a gente faz congressos, a gente faz jornadas, a gente faz capacitações com os médicos de atenção básica, com todos os agentes comunitários de saúde, porque é essas pessoas que vão conseguir, lá na ponta, detectar os sinais e sintomas de pacientes com doenças raras. Humberto, Alexandre, nós temos parceiros e bons parceiros para cuidar também da gente no podcast do Revista Estadual, que a gente faz todas as sextas-feiras. E vamos falar desses parceiros que podem, em algum momento, se envolver também na luta de pessoas com doenças raras, não é, Humberto? Pois é. Vamos falar, Luiz, dos produtos da terra. Pedir para Arthur colocar no ponto aí. Os produtos da terra são parceiros nossos. Se estiver no ponto, Arthur, você já pode soltar aí um dos parceiros para que a doutora Sayonara tome uma aguinha e a gente retorne aqui com a entrevista, tá certo? É com você, Arthur. 5h38, 5 horas e 38 minutos. Vamos falar dos nossos parceiros, né? Daqui a pouco a gente fala deles. Daqui a pouco a gente fala dele, Luiz. Vamos continuar. Vamos aqui. continuar. Doutora Sayonara Araújo é doutora mestre em Educação e Ciências da Religião e é estudiosa de políticas públicas de doenças raras. É professora também desse assunto. Como é que se discute na academia doenças raras? Porque aí vai uma crítica. Os acadêmicos da área de saúde, muitas vezes, Humberto, estão muito mais interessados em clinicar, em montar a sua estrutura e muitas vezes desconhecem também o próprio Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo. Tem suas falhas, deficiências, mas funciona em alta complexidade. Então, como é a sua percepção, doutora Sayonara, na sala de aula, com essa juventude que a gente acredita muito, mas que precisa botar esse olhar profissional quando eles se tornarem profissionais para as pessoas com doenças raras? Eu vou falar enquanto professora. Claro. Veja bem, as instituições de ensino superior, especialmente os da área de medicina, precisam ter um olhar voltado para uma disciplina minimamente voltada exclusivamente para a doença rara. E tem?
Em João Pessoa, conseguimos o ano passado fazer isso depois de muita luta. Opa. Somos a primeira instituição pública e ou privada do país que a gente conseguiu colocar uma disciplina optativa no curso de medicina, no 7º período, para que, veja bem, os médicos, eles muitas vezes não têm um conhecimento maior da doença rara porque não tem uma disciplina. Não tinha. E, Sim. igualmente, no Centro de Ciências da Saúde, a gente está fazendo o mesmo trabalho, porque eu não posso cobrar um atendimento qualificado se eles não têm a qualificação na faculdade, né? Então, o que é que está acontecendo muitas vezes? A gente cobra de quem está trabalhando na saúde quando essas pessoas não tiveram oportunidade nem mesmo de saber o que é doença rara. Eles veem doença rara na disciplina de genética, mas vê superficialmente. Muitas vezes nunca escutaram falar nem de uma dessas doenças. Então, é aquela história. Infelizmente, é a realidade. A academia precisa entender que tem que ter disciplinas, que tem que ter projetos de extensão, e é isso que a gente está fazendo lá no Centro Doença Rara. Nós já temos 3 projetos de extensão. Precisamos fazer pós-graduação e, mais uma vez, a Paraíba despontou. Nós estamos começando agora no dia 15 de março, a terceira turma de pós-graduação em doenças raras. E isso não é no Brasil, é no mundo. Então, a Paraíba está fazendo o seu dever de casa. Doutora Sayonara Araújo é a nossa especialista da tarde de hoje, falando sobre doenças raras. Eu gosto, viu, Humberto, quando alguém diz, olha, esse espaço é bom. E um assunto como esse que precisa... Claro, não pode estar todo dia e toda hora publicando e publicizando esse assunto, porque é também um assunto delicado. Eu né? acho assim, publicar e publicizar as demandas é um assunto realmente complicado, né? Mas agora, a grita para o olhar da sociedade que existe pessoas com doenças raras, e a senhora falou aí no número imenso de pessoas que sofrem com... 13 milhões, é isso? 13 milhões. 13 é maior milhões. do que toda a população do país Portugal. Portugal, ou seja... É uma coisa astronômica. E sabe quantas pessoas nós temos no mundo com doença rara diagnosticada? Lembre-se que a essas 13 milhões já é com a diagnosticada. Lembre-se que a subnotificação é com certeza umas 5 vezes maior do que isso. No mundo nós temos 300 milhões. Então, gente, isso é uma coisa absurda para a gente fazer de conta que não está acontecendo. Mais espaço para a senhora, mais espaço para as pessoas que lidam com a dor do semelhante, isso tem que ser dito. E essa grita, Luiz, tem que ser feita constantemente. A gente não quer expor, a gente não quer pegar a senhora com o povo, sabe fazer aquela... Não, a gente sabe apenas que as pessoas potencializem a sua fala para que a sociedade e a classe política, no geral, possa olhar também. Eu queria que a senhora falasse um pouco, Arthur, o vídeo do patrocinador, do parceiro, tá no ponto aí? Pronto, solta aí. Só um pouquinho, doutora Sayonara. Nós fazemos essa produção do podcast do Revista Estadual e aos sábados a gente tem um programa com 12 emissoras de rádio que chama Revista Estadual. 13 agora, né? 13 emissoras, porque entrou a cidade de Souza com a rádio Progresso, que tu vai ser convidado em algum momento também para essa expansão dessa rede. Mas para realizar esse podcast, doutora Sayonara, tem os nossos parceiros que nos ajudam para essa estrutura e para essa transmissão. Vamos acompanhar só um instante. Fala pessoal, meu nome é Terezinha e hoje eu vim apresentar para vocês o mais novo lançamento da Terra, o alho in natura cartelado. Agora disponível nos melhores mercados da Paraíba, este é mais um produto de qualidade e padrão que você já confia. Esse alho nacional de altíssima qualidade, no calibre número 5, perfeito para elevar o sabor de pratos tradicionais e sofisticados. Ele realça os sabores e adiciona um toque especial a qualquer refeição. Da Terra, onde a qualidade começa na origem. Vocês não têm noção realmente do que vocês estão começando a fazer. De volta com o podcast Revista Estadual, viu? De volta com o podcast Revista Estadual. Já pegamos uma fala aqui de bastidores, nós vamos trabalhando. Foi no ar. Foi no ar, dizendo, foi. Vocês não sabem o quanto é importante o que vocês estão fazendo. O que é muito bom saber disso, viu, Sayonara? É muito bom a gente saber
que o que nós estamos fazendo, e aí o feedback vem imediato. A Cecília, que fez a pergunta, está dizendo, entrevista muito esclarecedora, o podcast está de parabéns mais uma vez. Aí ela diz, pessoas do interior do estado podem ter acesso aos serviços de diagnóstico, aquilo que você já tinha nos falado. Mas eu queria que ela falasse mais sobre o tele que eu terminei atrapalhando a sua fala, né? E a senhora poderia explicar melhor. Sim. Veja bem, por favor. Exatamente pensando na dificuldade que eu sou do Alto Sertão, eu sou de Coremas, então eu sei a dificuldade Viva Coremas. Que é da gente chegar até aqui. A gente sabe a exposição que o paciente passa, a dificuldade muitas vezes de conseguir um carro para vir para cá. Então, o que é que a gente fez? Nós implantamos o teleraro. O que é o teleraro? É um teleatendimento onde a gente faz, junto dos pacientes e seus médicos de qualquer interior, não tem custo nenhum para o município, não tem custo também para a gente, porque tudo que a gente precisa é de um notebook e a boa vontade, né? Então, isso aí se consegue tranquilamente, no horário de trabalho de todos os profissionais, não tem nada para além disso. E onde é feitas as consultas de primeiro atendimento e as que podem ser feitas sem precisar ter o exame físico, como também, a partir da semana que vem, a partir do dia 12, nós estaremos no ar com o Disque Raro. O que é o Disque Raro? É um canal, é um 0800, onde a gente vai estar dando informações sobre doenças raras, fazendo agendamentos também desse teleatendimento, dando suporte tanto às famílias como para quem trabalha com doença rara, tanto na saúde, na assistência, na educação, na área jurídica. Ou seja, a gente vai juntar forças para que a gente consiga minimizar as dúvidas e os problemas que esse pessoal tem. Doutora, a senhora falou em área jurídica, eu lembrei aqui de uma coisa. Pessoas com doenças raras, diagnosticadas, tem dificuldade do acesso ao INSS, a uma aposentadoria, caso seja contribuinte? Caso não seja contribuinte, tem aquele direito do BPC? Como é que está isso? Porque a senhora fala de uma assessoria jurídica, eu acho que além dessa demanda da medicação e do tratamento em si, existem outras demandas que partem o coração, né? Existe e é doído. É doído você ver que... Aí muita gente pergunta a mim, Sayonara, você tem alguém com doença rara na sua família? Eu não tenho. Você tem alguém muito próximo seu que tem doença rara? Eu não tenho. E é exatamente por não ter que eu me sinto na obrigação de me juntar a esse pessoal. A assessoria jurídica de qualquer serviço é de extrema importância. Na Associação Paraibana de Doença Rara nós temos, exatamente para que eles não tenham um custo com essa assessoria. Eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro nem para comer, imagine para pagar advogado. Então, tem sim muita questão de aposentadoria, tem sim muita questão de ter o BPC, porque para ter o BPC, vocês sabem que tem uma série de regras que tem que ser seguida, né? Mas, assim, o suporte jurídico a gente dá e é indispensável. E, muito especialmente, na questão da aquisição da medicação. Porque eles, muitas vezes, não se lembram nem da aposentadoria, porque, infelizmente, é fato. Eles morrem muito cedo.